Bom, pessoal, eu pretendo nesse vídeo, então, fazer uma sequência de resolução de exercícios, tá? De exercícios da lista e exercícios do Geek. Eu peço para que vocês, antes de verem eu resolver, tentem pausar e tentem ler, resolver o exercício. E aí, depois disso, vocês veem a resolução, né? Vai ser a maneira mais eficiente aí de vocês aprenderem. Se você estiver achando o exercício muito fácil, muito simples, vai pulando e procurem os que vão interessando mais. Não precisa ter pressa, os vídeos vão ficar gravados e disponíveis para vocês, mesmo depois da aula. Então, não se preocupem em tentar fazer tudo no tempo da aula. Vocês têm bastante tempo depois para acessar isso daqui. Tudo bem? Então, vamos lá? Vamos começar? Vamos começar então aqui com o exercício da PUCamp, disponível no Geek, no capítulo de colisões, lá que eu deixei para vocês fazerem. Então, ó, uma esfera de massa 3 kg, tem uma esferinha de 3 kg, movendo-se com uma velocidade de 2 metros por segundo, colide frontal e elasticamente. Aconteceu a colisão aqui. Frontal, tudo bem? Mas elasticamente é uma informação ultra importante para esse exercício. É a matéria de hoje. Se a colisão é elástica, o E é igual a 1. E a velocidade de aproximação dividido por velocidade de afastamento significa que ele sendo 1, a velocidade de afastamento vai ser igual à velocidade de aproximação, né? Então, repara, pessoal, que a velocidade de afastamento e de aproximação vai ser a mesma pela colisão ser elástica. Bom, ele colide com uma outra esfera de massa 1 kg. Então, ele vai colidir aqui com uma esfera de 1 kg. E, na verdade, eu posso apagar essa minha setinha porque ele estava inicialmente em repouso, velocidade 0. Então, repara, pessoal, qual que vai ser a velocidade de aproximação? Eu tenho um corpo parado e 1 se aproximando dela com 2 metros por segundo. Então, velocidade relativa, não precisa nem fazer conta, né? Mas 2 menos 0 vai dar 2. Velocidade de aproximação é 2. Então, velocidade de afastamento também vai ser 2, tá bom? Ok? Bom, então, antes da colisão, eles estavam se aproximando com 2 metros por segundo. Depois da colisão, eles vão se afastar com 2 metros por segundo. Repara que só isso já seria o suficiente para eu responder minha questão. Eu vou mostrar para vocês como a gente continuaria, mas por ser uma questão alternativa, repara que a pergunta é: as velocidades das esferas imediatamente após o choque em metros por segundo valem respectivamente, elas podem valer 1 e 3? Bom, se a esfera 2 tiver 3 metros por segundo para a direita e a esfera tiver 1 metro por segundo para a direita também, a velocidade que a esfera 2 se afasta da 1 vai dar 2 metros por segundo, né? Porque eu vou fazer 3 menos 1, vai dar 2. E aí bate o nosso resultado. Repare que a letra B não bate, porque vai ficar 2 menos 1 dá 1 metro por segundo de afastamento. E se eles fossem em sentidos opostos, daria 3. Então, não pode ser a B. A letra C, se fosse na mesma direção, não dava. Se fosse em direção contrária, até dava. A gente vai ver que não tem muito por que essa direção ser contrária, mas até dava. Então, vamos deixar aqui e não vou cortar ainda. Aqui, 1,5 e meio. Repara que se for na mesma direção, não dava. Se for direção oposta, até dá. E 2,5 não vai dar nem a favor nem contra, né? 2,5 menos meio dá 1,5, 2,5 mais meio dá 1,5. Eu já sei, pessoal, que a resposta vai ser letra A, porque não tem como a esfera de maior massa bater nessa esfera de menor massa e ela adquirir a mesma velocidade, então não poderia ser a letra C, e ela também não poderia, pessoal, ter uma velocidade maior que a outra, senão ela acabaria atropelando. Então tem que ser a letra A. Mas de qualquer forma, como que a gente pode mostrar isso matematicamente, né? Sem ser por chute, se não fosse uma prova alternativa? Eu teria que fazer que o Q antes é igual ao Q depois, né? O vetor da quantidade de movimento total antes tem que ser igual ao vetor da quantidade de movimento total depois. Antes, eu vou ter os 3 kg da primeira esfera, vezes 2 metros por segundo, mais nada. Por que mais nada? Porque vai ficar 1 kg vezes 0 metros por segundo dá 0. Então, antes eu só tenho essa quantidade de movimento. A quantidade de movimento segundo o corpo é 0. Depois, eu vou ter a massa de 3 kg se deslocando com uma velocidade que eu vou chamar de V1,
mais o corpo de 1 kg se deslocando com uma velocidade V2. Então, aqui é V2 e aqui é V1. Esse cara é de 3 kg, esse cara é de 1 kg. Tá bom? Bom, gente, repare que aqui eu tenho 6 igual a 3V1 mais V2. Tá, mas eu tenho duas equações e uma única incógnita. Repara que, na verdade, a velocidade de afastamento ela é a velocidade V2 menos a velocidade V1. Não é por quê? Essa partícula vai estar mais rápida do que essa. Ela tem menos massa, ela vai estar depois. Se a velocidade V2 fosse menor que a V1, a colisão não pararia, né? Ele continuaria sendo empurrado pela V1. Como essa colisão é elástica, essa daqui obrigatoriamente vai ter uma velocidade maior que essa. Então, vai ser V2 menos V1. Então, eu sei que V2 menos V1 é igual a 2. E eu sei que 3V1 mais V2 é igual a 6. Eu posso montar um sisteminha de equação aqui, ó, onde menos V1 mais V2 é igual a 2. Essa equação, só troquei a ordem dela. E essa de cima que veio daqui. Se eu subtrair a de cima menos a de baixo, vai ficar 4 antes do sinal de igual. Menos 3V1 menos V1 vai dar 4V1. V2 menos V2 vai dar 0, vai cortar essa parte aqui. V1 vai ser igual a 1. Tudo bem? E o V2? É só trocar em uma das duas equações. Se eu colocar o 1 aqui negativo, eu chego que o V2 é igual a 3 metros por segundo. Tudo bem? Bem como a gente já tinha falado que ia dar a letra A, né? Ok, pessoal? Qualquer dúvida, lembra que eu estou lá no Que Mágico para resolver qualquer problema. Esse segundo exercício, pessoal, ele mostra um aspecto teórico bastante interessante e daria, inclusive, para você dar a resposta dessa questão praticamente por teoria. Não precisaria fazer conta. Eu vou fazer, pessoal, para mostrar essa teoria para vocês. Vou utilizar esse exercício para explicar uma parte da teoria para vocês. Então, uma bola é lançada com velocidade 1 igual a 93 centímetros por segundo. Então, 93 centímetros por segundo, ao encontro de uma outra bola idêntica. Quando ele fala idêntica, todas as características físicas, volume, massa, densidade, o tamanho, tudo. No formato, né? Para nós, o interessante é que elas tenham a mesma massa. Por isso que elas são idênticas aqui. A informação importante disso é que elas têm a mesma massa. E ela estava em repouso e perto de uma parede. Eu acho que deu para perceber aqui. Não precisava falar, mas deu para reparar. É importante saber que é uma parede. O evento ocorre sobre um plano horizontal, sem atrito, e todos os choques são perfeitamente elásticos e frontais. Elásticos. Primeira informação super importante. Me indica que o E é igual a 1. Indica que velocidade de aproximação por afastamento dá 1. Indica que velocidade de aproximação é igual a velocidade de afastamento. Tá bom? É isso aqui que me indica. E ele falou de novo frontais. No exercício anterior ele já tinha falado frontais, porque ele insiste em frontais. Eu vou separar para vocês depois, pessoal. Vou fazer isso agora. Vou separar para vocês um exercício de quando a colisão não é frontal. Tá? Vamos ver o que acontece. Devido ao caráter vetorial da quantidade de movimento, o que vai acontecer se essa colisão não for frontal? Qual o módulo da velocidade relativa em centímetros por segundo entre a bola após o segundo choque entre elas? Então, repare que essas duas vão bater aqui no meio, né? Vão colidir. Na verdade, no meio não. Na verdade, é aqui, né? Porque essa aqui está parada. Essa vai passar a se deslocar. Essa primeira, em teoria, vai continuar deslocando para a direita. Tem uma teoria aqui e a gente já vai ver o que diz essa teoria. E a gente vai ver o porquê dela. Aí a segunda bolinha vai colidir aqui com a parede e vai passar a voltar. E pelo jeito vai colidir de novo com a primeira, porque ele falou de segundo choque entre elas. Tá? Então, a 1 bate na 2, a 2 bate na parede, a 2 bate na 1 de volta. E a gente quer saber qual a velocidade que elas se afastam após a segunda colisão. Velocidade relativa de afastamento após a segunda colisão. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou fazer sem a gente pensar muito na teoria.
mas eu já poderia ter respondido isso de forma direta. Principalmente depois desse exercício, vocês podem responder isso de maneira direta. Limpei aqui o slide, abri um pouco mais de espaço para a gente poder calcular. Primeiro choque, pessoal, primeira colisão, tá? O que é antes é sempre igual ao que depois, né? O que é antes é sempre igual ao que depois. Antes, eu só tenho a massa m da primeira bolinha, com uma velocidade v1 de 93 centímetros por segundo, tá? M vezes 93 centímetros por segundo. E depois, eu vou ter, depois dessa colisão que vai acontecer aqui, ó, pá, a 2 vai se locomover com uma velocidade que eu vou chamar de v2', e a esfera 1 vai passar a se locomover com uma velocidade de v1'. Então, vamos lá. M vezes v1' mais m vezes v2'. Então, eu já descobri que m v1' mais m v2' somados dá 93. Descubro mais, se eu dividir tudo por m, eu vou ter que v1' mais v2' é igual a 93. Bom, opa, coloquei um quadrado aqui. Então, pessoal, a gente sabe que essa colisão é perfeitamente elástica e que a velocidade de aproximação é igual à velocidade de afastamento. A velocidade que eles se aproximaram, um tinha 93, o outro tinha 0. A gente sempre faz a velocidade relativa de aproximação e afastamento, o maior menos o menor, sempre, tá? Então, a velocidade de aproximação é 93 menos o 0, 93. Isso é igual à velocidade de afastamento. Beleza. Então, velocidade de afastamento, ela também é uma velocidade relativa. Ela vai ser a velocidade do mais rápido, que vai ser sempre o v2, né? Senão eles não se afastam de fato, eles ficam grudados um no outro. Se o v1 for mais rápido que o v2, eles não se desgrudam, né? Como a colisão é perfeitamente elástica, eles têm que se desgrudar, porque a velocidade de afastamento tem que ser 93. Então, o v2', esse aqui é v2', v1'. O v2' mais o v1' dá 93. Ué, algo de errado não está certo, algo de estranho está acontecendo por aqui. 93 é v1' mais v2', segundo essa equação aqui. 93 também é igual a v2' mais menos v1'. Como que pode ser igual esse 93 quando eu subtraio e quando eu somo o v1'? Quando ele é positivo e quando ele é negativo, dá o mesmo resultado. Bom, a única forma disso acontecer é se ele for zero, né? Porque se eu subtrair zero vai dar um número, se eu somar zero vai dar o mesmo número. Ou se você preferir, você pode até fazer um sistema de equação, onde você vai somar esses dois lados, vai dar 186, você vai cortar esse com esse, vai dar 2v', e aí você vai chegar que o v2' é igual a 93. O que isso quer dizer? Que numa colisão elástica, presta atenção pessoal, isso é teoria, sempre rola isso daqui. Quando os dois corpos têm mesma massa, tá? Os dois corpos têm mesma massa, um deles está em repouso e um deles tem uma velocidade. Após eles colidirem, após acontecer uma colisão entre eles, o primeiro fica parado e o segundo passa a se deslocar com a velocidade que o primeiro tinha. Isso só quando as massas são iguais. Se as massas não forem iguais, isso aqui não acontece. Mas em toda colisão perfeitamente elástica, tá, pessoal? As condições são mesma massa, colisão perfeitamente elástica e é isso aí. Na colisão perfeitamente elástica, a mesma massa, um deles parado, a gente tem essa troca de velocidade. Tá bom? Isso sempre acontece, é bem parecido com o pêndulo de Newton, né? Que a gente viu lá sobre o pêndulo de Newton. Sempre que a colisão é elástica, é isso aqui que acontece. Então, por que eu falei que essa questão ela é praticamente teórica? Olha o que vai acontecer, pessoal. A gente tem essa vindo com V, essa parada. Acontece a colisão. Pá! Vai acontecer da primeira ficar parada, aqui velocidade zero, aqui velocidade zero, e a segunda bolinha vai se deslocar com velocidade v até a parede, vai bater e vai voltar com v. Tá? Ela bate e volta com a mesma velocidade. Ela só muda a direção. Como ela vai se deslocar com v e ela vai colidir com a segunda bola em repouso e a segunda colisão também vai ser elástica, vai acontecer que a segunda bola, pelo mesmo motivo, vai se deslocar com velocidade v. Então, o que vai acontecer é que a 1 vai bater na 2, a 2 vai bater na parede e vai bater na 1 de volta,
E a 1 vai voltar com a mesma velocidade, vai voltar com os mesmos 93, enquanto a 2 vai ficar parada no lugar que estava. Tudo bem? A 1 bate na 2, a 2 bate na 1 e a 1 vai embora, enquanto a 2 fica parada. Tudo bem, gente? Toda vez que eu tiver colisão perfeitamente elástica de corpos de mesma massa e uma delas em repouso, a que tinha movimento fica em repouso e a que estava em repouso entra com o movimento da anterior. Beleza? O próximo exercício aqui da Unicamp fala que um objeto de 4 kg está se deslocando com uma velocidade de 3 metros por segundo e se choca com um objeto em repouso. Né? Velocidade desse igual a zero. E de massa 2 kg. Ok? A colisão ocorre de forma que a perda de energia cinética seja máxima. Quando que a perda de energia cinética é máxima? Está escrito no começo da nossa lista, sempre que a colisão é perfeitamente inelástica. Tá? Uma colisão perfeitamente inelástica, eu tenho a máxima perda de energia cinética que o movimento pode ter. Ok? Bom, mas consistente com o princípio de conservação da quantidade de movimento. Então, obviamente, os dois não podem simplesmente parar, porque existia um corpo em movimento no começo, então não pode ser a energia cinética ser máxima no sentido de chegar a zero, mas ela tem que ser a máxima respeitando o princípio da conservação, ou seja, respeitando uma colisão. Então, o que a gente sabe? A gente acabou de ver no exercício anterior que sempre que eu tenho uma colisão elástica, um corpo fica parado, o outro se move. Quando eu tenho neste caso, não vai acontecer isso, porque a colisão é inelástica. Lembra que após a colisão inelástica, a velocidade de afastamento é zero. Então, os dois blocos grudam e passam a se deslocar com uma velocidade aqui, vou chamar de VD de velocidade depois, juntos. Né? Então, isso é quando o E é igual a zero. Né? Se o E é igual a zero, a velocidade de afastamento dividido por aproximação deu zero. Bom, quando que uma divisão dá zero? Quando o de cima é igual a zero. Então, a velocidade de afastamento é zero, eles permanecem grudados um com o outro. Então, repara, conservando a quantidade de movimento, eu vou ter que o Q antes, que é a massa do objeto 1 vezes a velocidade do objeto 1, mais o que está em repouso vai ter quantidade de movimento zero, por causa da velocidade zero, vai ser igual a massa do 1 mais a massa do 2, o 2 mais o 4, vezes essa velocidade depois. Trocando todos os dados que eu tenho, temos aqui que a primeira massa é de 4 vezes 3 da velocidade é igual à soma das duas massas dá 6, vezes a velocidade depois. Então, passo 6 dividindo, vai ficar 3 por 6 fica meio, vai dar 2, né? A velocidade depois do movimento vai dar 2 metros por segundo. Tá? Então, os dois juntos passam a se mover com 2 metros por segundo. Qual a variação de energia cinética do sistema? Bom, vamos calcular a energia cinética antes e depois da colisão, e aí a gente consegue saber a variação. Né? Lembrando que variação é sempre o final menos o inicial. Vou zerar aqui toda essa pintura para a gente poder continuar. Energia cinética inicial, ou melhor, vamos calcular direto aqui, a variação da energia cinética final menos energia cinética inicial. A final vai ser a massa dos dois corpos juntos, já que os dois estavam em movimento, vezes a velocidade depois ao quadrado dividido por 2, menos a massa da 1 vezes a velocidade 1, a inicial, ao quadrado dividido por 2. Né? Então, a gente vai ter aqui essa variação sendo igual a 6 vezes 2 ao quadrado dividido por 2, menos 4 vezes 3 ao quadrado dividido por 2. Repara que eu já vi muita gente cortar esse 2 com esse 2, e aqui está certo, né, galera? Porque 2 ao quadrado é 2 vezes 2, né? Então estou cortando com esse de baixo. Mas já vi muita gente cortar 3 ao quadrado, e aí corta o quadrado de cima, o quadrado de baixo. A pessoa corta 100 ao quadrado por 2, né? Tá trocando 100 por 2, não dá. Nesse caso eu posso. Então vamos lá. 12 menos, corta aqui com aqui, vai sobrar 2. Aqui vai dar 9. 9 vezes 2, vamos ter 18. 18, vamos ter aqui uma variação de menos 6 joules. O que significa essa variação de menos 6 joules? Esse menos 6 joules, pessoal, é o quanto de energia cinética foi perdida. Né?
Então, perdi o jogo e também perdi 6 joules de energia. Enfim, e essa foi a variação da energia cinética. Ok? Lembrando que essa é a máxima variação de energia cinética para uma colisão no sistema isolado neste exercício, porque a colisão foi inelástica, tá bom? Sempre que a colisão é inelástica, a perda de energia é máxima, mas isso não significa que os corpos ficaram parados após a colisão. Esse outro exercício eu achei interessante porque aparece bastante leituras de gráficos nesse formato e a gente pode entender uma leitura de gráfico nesse formato quase sempre como uma colisão, né? Dadas as devidas indicações de velocidade, né, que indica movimento ao longo do tempo. E essa alteração brusca de dois corpos simultâneos muitas vezes indica uma colisão, tá bom? Então dá uma olhadinha. A figura a seguir apresenta os gráficos da velocidade versus o tempo para uma colisão unidimensional ocorrida entre dois carrinhos A e B. Supondo que não existiam forças externas resultantes, ou seja, o sistema está isolado, e que a massa do carrinho A valha 0,2, calcule o coeficiente de restituição da colisão e calcule a massa do carrinho B. Coeficiente de restituição é sempre igual à velocidade de afastamento dividido pela velocidade de aproximação. Ficou ótimo, velocidade A, velocidade A. Vamos lá. Então, dá uma olhadinha, pessoal. Velocidade de afastamento. A gente sempre pega a maior velocidade pela menor velocidade, né? Então, ó, velocidade 5 menos velocidade 2. Ah, como que eu sei que é menos, não mais? Porque se a velocidade fosse negativa, fosse por outro sentido, esse gráfico poderia me indicar velocidades negativas. Então, isso aqui não é módulo, isso aqui é o valor do vetor velocidade. Senão ele teria que indicar aqui também como módulo de V, ou descrever isso no enunciado, tá bom? Antes, né, durante a aproximação, a velocidade de aproximação é 6 menos 1. É sempre o maior menos o menor. Ah, mas em cima você pegou 1, embaixo está pegando outra ordem. É sempre o maior menos o menor. Tá bom? Aqui em cima vai dar 3, aqui embaixo vai dar 5. Coeficiente de restituição ficou 3/5. Ah, prefiro colocar 0,6, tanto faz. Tá? Coeficiente de restituição deu 3/5 ou 0,6. Qual que é a unidade de medida? Não tem. Velocidade dividido por velocidade, corta metros por segundo com metros por segundo, vira adimensional. Né? Toda vez que a gente tem um coeficiente, nada mais é do que um número, sem unidade de medida. Então, pode ver, coeficiente de restituição, coeficiente de atrito, né? Coeficiente de rendimento, que a gente acaba transformando em porcentagem, justamente por não ter uma unidade. A massa do carrinho B. Bom, gente, eu sei a massa do carrinho A, que é 0,2, e eu sei que antes da colisão, o carrinho A é o rosinha, tá vendo? Antes da colisão, a massa 1, que é 0,2, vezes a velocidade 1, que é 1 aqui, ó, antes da colisão, mais a massa 2, que a gente quer saber, vezes a velocidade 2 aqui inicial, que é esse 6, vai ser igual a, depois da colisão, a massa 1 vezes a velocidade 1', vou chamar de 1', essa velocidade aqui, ó, após a colisão, que é o 5, mais m2 v2', que na verdade é essa velocidade aqui, 2 também, depois da colisão, tá bom? Vou trocar os dados que eu tenho aqui, ó, 0,2, o v1 inicialmente era 1, mais m2, vezes o v2, que vale 6, é igual a 0,2 vezes o v1 depois da colisão, que é igual a 5, mais o m2, que é m2 mesmo, depois da colisão, ele passou a ser 2, né? Só conferindo os valores, antes 1, antes 6, depois 2 o segundo carrinho, e depois 5 o primeiro carrinho. A massa dos dois é 1, é isso aí, então tá tudo certinho. Aqui deu 0,2, 0,2 vezes 5 vai dar 1, né? 0,2 é 1/5. Aqui dá 0,2. 6 m's. Vou passar o 2 m's para cá. Vai ficar 4m2, né? Esse 2m2 passa para lá como menos. 6 menos 2 vai dar 4. Isso tudo igual a 1. Passa esse 0,2 para lá como menos. 4m2 é igual a 1 dividido por 0,2, que vai dar 5 isso daqui. Então, m2 é igual a 5
dividido por 4, 5/4 quilogramas ou 1,25 quilogramas, ok? Então, conservação da quantidade de movimento sempre existe após a colisão. A gente pode usar ela para calcular essas massas perdidas, tá bom? Próximo. Então, como eu disse lá no segundo exercício, eu ia procurar aqui um exercício de lista para vocês, que acontece quando a colisão não é frontal. A figura a seguir mostra dois pequenos veículos, 1 e 2, de massas iguais, que estão prestes a colidir num ponto P, que é o ponto central de um cruzamento de duas ruas perpendiculares entre si. Toda a região em torno do cruzamento é plana e horizontal. Imediatamente antes da colisão, a velocidade dos veículos tem as direções representadas na figura, tendo o veículo 2 uma velocidade de 1,5, uma vez e meio maior que a do veículo 1. Pode ver que até os quadradinhos, pessoal, quando a gente representa vetor, a gente representa por tamanho. Tá vendo que o vetor 2 tem 3 quadradinhos, 3 unidades, e o vetor 1 tem 2 unidades? Ou seja, como ele falou, o vetor 2 é uma vez e meia maior que o vetor 1. Ele falou que as massas são iguais, isso é muito importante, né? Para a gente fazer a definição final desse movimento. Se as massas fossem diferentes, a gente teria que levar em conta na hora de fazer o vetor da quantidade de movimento. Né? A quantidade de movimento é ter a mesma direção das velocidades, mas eu teria que multiplicar pelas massas para determinar o ângulo final. Após a colisão, os dois veículos vão deslizar juntos pela pista molhada, praticamente sem atrito. Vão deslizar juntos, então vocês já sabem que a colisão é inelástica, mas acho que isso não tem muito a ver com o nosso exercício. Mas só como tem a ver com conteúdo, achei válido comentar aqui. Com base nessas informações, pode-se afirmar que o setor ao longo do qual veículos vão deslizar juntos é o... Pessoal, repara que a velocidade 2 é maior do que a 1. Então, não faz sentido ele deslocar nesses setores onde a velocidade 1 está ganhando da velocidade 2, onde eu estou andando mais na horizontal do que na vertical. Então, obviamente, só pode ser o setor 2 com o setor 1. Repara que mesmo a colisão sendo inelástica, a quantidade de movimento antes e depois se conserva. É o que a gente vem falando essa aula inteira, né? Como as colisões duram pouco tempo, não tem forças externas, então a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois, né? Independente da colisão ser elástica, inelástica, parcialmente elástica, ela sempre vai se conservar vetorialmente falando. Qual que é a direção antes? Vou somar a direção do V1 com a direção do V2 e eu vou ver qual deles interfere. Então, eu sei que como as massas são iguais, vai ficar m vezes V1, que ocupa 2 quadradinhos. O V2 tem 3 quadradinhos e ele também tem uma velocidade m. Então, aqui vai ficar mv2. Então, a direção correta é essa daqui. Tá, mas como que eu escolho entre o 1 e o 2? Para cada 2 quadradinhos que eu ando na horizontal, eu estou andando 3 quadradinhos na vertical. Então, vou vir aqui do ponto P, onde aconteceu a colisão, ando 2, ando 1, 2, 3. E aí? E agora? Né? Era para ser... Ah, tá, é por setor, né? Não é... Achei que eram as linhas, menos mal. Então, passou aqui dentro do setor 2. Achei que tinha caído bem no meio das duas linhas. Ai, meu Deus do céu. Então, é o setor, não é a linha, ainda bem. Achei que a linha 1 representava o setor 1, não. É o setor, é essa área aqui. Então, ele passaria pelo setor 2, esses dois carros juntos após a colisão. Tudo bem? Vamos lá então, pessoal. Próximo exercício. Esse daqui, pessoal, é da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, tá? Também é um vestibular aí militar. Bom, não é tão difícil quanto o ITA, mas costuma ser bem elaborado e bem cheio de passos para a gente chegar na nossa resposta. Não tem aquelas sacadas geniais do ITA, mas exige bastante organização, conhecimento e bastante prática de exercício para chegar no exercício deles com maior tranquilidade. Então vamos lá. Dois fios inextensíveis paralelos, idênticos de massas expressíveis, sustentam um bloco de massa 10 kg, formando um pêndulo vertical balístico, inicialmente em repouso. Então, este bloco preso por dois fios é um pêndulo balístico, tá, pessoal? Inicialmente ele está em repouso
e ele vai receber um tiro, uma bala, um projétil mesmo, que vai entrar nele e, pelo que a gente pode ver pela imagem, desloca esse objeto para cima, né? Ele faz esse movimento de pêndulo. Pode ver que aqui, ó, a altura dos fios fica menor, porque está deslocado para o lado. E aí, de acordo com essa altura, a gente consegue estimar essa altura que a base deslocou, tá vendo? A base estava aqui e agora a base está nessa altura, 80 centímetros acima. A gente consegue estimar com essa altura a velocidade inicial do projétil. A gente consegue ter uma boa ideia da velocidade inicial do projétil, tá? É um aparato experimental bastante conhecido dentro da física. Um projétil de massa igual a 100 gramas, lembra que 100 gramas não está no sistema internacional, provavelmente isso precisa ser transformado em 0,1 kg, tá? Com velocidade horizontal, né? Ele não falou de quanto que é, mas esse projétil tem velocidade horizontal, penetra e se aloja no bloco, e devido ao choque, o conjunto se eleva a uma altura de 80 centímetros, como a gente já falou, conforme a figura. Considere que os fios permaneçam sempre paralelos, afinal, se mudar o ângulo entre os fios, muda um pouquinho o exercício, a base entortar, teria que ver o centro de massa, então os dois fios paralelos evitam um monte de problemas que atrapalhar um pouquinho aí a resolução. Então, os dois fios eram paralelos, continuam paralelos, a base continua, o centro de massa continua sendo o mesmo ponto. A gente pode considerar que todo o sistema se deslocou 80 centímetros para cima. A velocidade do projétil, imediatamente antes de entrar no bloco, é igual a... despreze a resistência do ar e considere a aceleração da gravidade igual a 10. Primeiramente, pessoal, o que acontece? Eu tenho uma colisão, que é entre o projétil e o bloco, e após isso, o bloco com o projétil vai ganhar uma velocidade para a direita, certo? Essa velocidade vai ser transformada em energia potencial gravitacional nessa parte da direita aqui. Então, para calcular a energia do bloco mais projétil, eu vou calcular a energia cinética através da conservação de energia. Então, antes, aqui quando o bloco está subindo, eu só tenho velocidade, eu só tenho energia cinética. E depois, eu só tenho energia potencial gravitacional. Ah, mas como que o bloco não tem energia potencial gravitacional? Ele tem que estar do chão, senão ele não sai do lugar. Só que repara que essa mesma quantidade de energia potencial que vai ter aqui, vai ter para cá. Então, eu vou acabar cancelando essa energia potencial com essa. Por isso que a gente só pega aqui, ó, energia potencial a partir de um certo ponto, né? É o que a gente fala, que a energia potencial ela pode ser relativa a certo ponto. Então, só isso aqui que interessa para a gente. Então, a energia cinética vai ser a massa do projétil mais a massa do bloco, que repara, pessoal, que é bem diferente uma da outra, eu podia até desprezar que os resultados não vão ser muito diferentes. Vezes a velocidade do conjunto após a colisão, elevado ao quadrado, dividido por 2, vai ser igual à soma das duas massas. Então, outro motivo que eu não precisei desprezar ainda, porque elas vão se cancelar. Massa, gravidade, vezes altura. Então, a velocidade do conjunto após a colisão, ao quadrado, vai ser igual a 2 vezes 10, ele falou para eu considerar o g igual a 10, vezes a altura de 80 centímetros. Toma cuidado, 80 centímetros, sistema internacional, 0,8 metros, tá bom? Bom, esse quadrado passa para lá tirando a raiz. Eu vou ter 0,10, 10 vezes 0,8 vai dar 8, vezes 2 dá 16. A raiz de 16 é igual a 4. Então, o conjunto sai com a velocidade de 4 metros por segundo após a colisão com o projétil. Então, agora eu posso fazer a conservação da quantidade de movimento antes e depois da colisão entre o projétil e o bloco. Então, que depois vai ser igual ao que antes, né? O que antes, só o projétil, chamado de M1, tem uma velocidade V1, que é o que a gente quer, o bloco está parado, e depois da colisão a gente vai ter M1 mais M2, talvez seja desprezível esse M1, a gente já vê, vezes a velocidade do conjunto que a gente acabou de descobrir, que é o 4. Né? Então, repara, 0,1 vezes a velocidade 1 vai ser igual a 10,1 vezes a velocidade c, que é 4. Então, passo 0,1 dividindo aqui, essa velocidade vai dar 404, né? Porque só eu cortar aqui, multiplicar os dois lados por 10,
vai ficar 101. Então, 404 metros por segundo, letra E. Pode ver que o vestibular militar ele não desprezou a massa do projétil no conjunto, tá? Para dar redondinho o que ele tinha colocado como resposta. Se fosse alguns outros vestibulares, muitas vezes teria desprezado. O vestibular militar gosta de fazer mais certinho, mesmo que dê um pouquinho mais de trabalho nas contas. Não foi muito o nosso caso, mas é uma característica geral deles. Beleza? A gente finaliza então nossa lista por aqui. Qualquer dúvida eu estou lá no Hangout, beleza? Fica aqui nossa despedida e qualquer dúvida, pessoal, sugestão também, entra lá no Hangout. Tem uma sugestão para melhorar a nossa aula no período do online, quer fazer alguma crítica ao modelo que eu estou usando de aula gravada ou alguma sugestão, fiquem à vontade, pessoal, entra lá no Meet, vamos conversar, vamos tentar trocar uma ideia aí para a gente saber a melhor maneira aí que eu posso atender vocês, beleza? Valeu, gente. Qualquer dúvida, entra lá. Se não deu tempo de entrar, manda um e-mail. Assim que possível, eu respondo vocês. Valeu, abração, bom fim de semana. Até semana que vem. Abraços.